Poderosamente, Senhor, trazendo a palavra que está no teu coração, Senhor amado, para os nossos corações. Abençoamos a tua filha em teu nome, Senhor, e te agradecemos por esse momento, Pai. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém? Louvado seja Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Se você sentar um pouquinho. Estamos reunidos em nome de Jesus. Pela primeira vez eu aqui, sempre vi por foto, quando os meninos vieram aqui eu não pude estar, mas é com muita alegria que estamos aqui nessa noite, e como já foi falado, Deus está neste lugar. Eu já pude sentir a manifestação do poder de Deus nesta casa, neste lugar. A palavra de Deus, ela não falha, ela não mente, quando ela diz que quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, Ele se faz presente. Você crê que Deus está aqui? Diga amém. Amém. Ele está aqui. E é com muita alegria que eu recebi esse convite para estar com os irmãos nesta noite, para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Eu estava até falando com meu filho, com a Lorena, com a noiva dele, estava falando com eles. Assim, é interessante como Deus trabalha, como Deus fala nos nossos corações, e durante o tempo você vem se preparando, buscando a Deus uma palavra, o que eu vou falar, o que eu vou transmitir, e até a gente prepara, esboça tudo direitinho, e aí Deus simplesmente vem e fala assim, não é essa, não é isso que eu quero, é isso que eu quero, e eu estou aqui para obedecer a voz de Deus. E às vezes a gente fala assim, mas Senhor, essa palavra, eu já preguei até essa palavra em outra oportunidade, ou então a gente fala assim, essa palavra tão conhecida, mas Deus é que conhece. A palavra de Deus vai falar que Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe a necessidade de cada um de nós. E eu quero obedecer a voz de Deus. Amém? A palavra de Deus fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita gente que parte por sacrifício e não sabe por que a vida da torcida, porque não obedeceu. Então eu não quero, eu quero obedecer a voz de Deus. Amém? Eu queria que você, com reverência à palavra de Deus, se colocasse de pé nesta hora. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, uma passagem bem conhecida, mas eu creio que Deus tem algo a falar aos nossos corações. No capítulo 15, Lucas 15, a partir do verso 8. É a parábola da dracma perdida. 15, verso 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Você pode se sentar. Amém. Louvado seja Deus. A palavra ela está entre 2 parábolas, mais 2 parábolas. A anterior a essa é da ovelha perdida, e depois dessa está a parábola do filho pródigo. Deus sempre de formas diversificadas, mas falando da mesma forma. Não sei se eu me fiz entender. Porque Deus tem meios para que todos entendam o que Ele quer falar. Ele tem meios de falar comigo, Ele tem meios de falar com você, até porque Ele nos conhece. Ele sabe como pode falar contigo e como pode falar comigo. Como um pai de muitos filhos. Eu tenho 2 filhos, mas eles não são iguais, pelo contrário, eles são totalmente diferentes. Eu não sei você, quantos aqui tem mais de um filho? Sabe o que eu estou falando, Com um filho, Deus fala, a gente pode chegar e falar assim, olha menino, não mexe aí, e ele simplesmente obedece.
Com o outro, né, você fala, não, mexe aí, ainda põe sentado, não sai daí. Né? Tem outro que você só olha e ele já entende que não é para mexer. Assim com a gente. Deus sabe como lida. Né? E muitas das vezes a gente vê a palavra de Deus falando do mesmo assunto de diversas formas. Porque Ele sabe como toca no coração. Ele sabe como vai atrair a sua atenção. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a parábola da dracma perdida. A Bíblia vai falar, né, sobre a mulher que perde a dracma. Mas o que é uma dracma? O que é uma dracma? Antigamente, as mulheres usavam uma espécie de uma moeda, né? E ela tinha realmente um valor. Algumas mulheres usavam essa moeda nos lenços. Vocês já viram figuras, gravuras antigas de mulheres com lenço na cabeça e na pontinha tinha moedinhas? Né? Aquilo é uma dracma. Outras usavam em forma de colar. Né? A dracma era usada no colar. O fato é que as mulheres, principalmente essas que usavam como colar, né, era um sinal de compromisso. Como hoje, quando você fica noivo com alguém e usa uma aliança, no passado elas usavam aquele colar simbolizando que ela era comprometida, que ela tinha uma responsabilidade com alguma pessoa. Então, pense comigo, né? A importância de se usar um colar impunha um certo respeito. Quando você saía com aquele colar de dracmas na rua ou na vizinhança, todos olhavam para aquela mulher e falavam assim, essa mulher é comprometida, ela é aliançada com alguém, ela é noiva. A palavra de Deus nos faz entender que nós somos o quê? Noivas de Cristo. A igreja é a noiva. Nós temos um compromisso com o noivo. Né? Nós temos uma aliança com o noivo. Né? Quando nós saímos na rua, as pessoas precisam ver em nós algo que identifique que nós somos diferentes. As pessoas precisam olhar para mim e falar assim, lá vai uma mulher de Deus. Lá vai um homem de Deus, né? Não numa forma visível de um colar ou de um lenço, mas a minha conduta, na minha postura, nós viemos até no carro conversando sobre isso, né? Que hoje, com o avanço da tecnologia, muitos não usam, né, a Bíblia, usam o celular, e a Bíblia, e o celular é fácil de camuflar, botar na bolsa, né? Mas o bom mesmo é quando você sai com a sua Bíblia na rua, todos vão ver, lá vai um Bíblia, lá vai um crente, lá vai um homem de Deus. E quanto maior, melhor. É para que o mundo veja que eu sou aliançada, que eu sou comprometida, muito mais do que eles possam ver nas minhas mãos, mas que eu consiga transmitir o que vai no meu coração, a minha conduta, a minha postura. E dentro deste contexto, a Bíblia fala que esta mulher, ela perde uma dessas moedas. Que coisa triste, né? Quando as pessoas olham assim, e ela era noiva, e chega diante do noivo e está capengo o cordão, ou está capengo o lenço porque perdeu uma moeda. E a Bíblia fala que ela diligentemente, de uma forma até um tanto quanto desesperada, ela se põe a procurar. Mas aí você pensa, mas é uma moedinha só. Tanto trabalho por uma moedinha só. Mas veja bem, se você tem 10, se você perde uma, você perdeu ou não? Você tem menos do que você tinha ou não? Quando nós temos essa aliança com o Pai, essa aliança com Deus, este compromisso, Ele nos dá grandes coisas. Hoje foi ministrado, já foi falado, né, no início a irmã falou sobre paz, né?
A pastora Cristiane falou sobre a edificação da casa, né? A mulher que é sábia, quer dizer, nós temos a moedinha da paz, nós temos a moedinha da sabedoria, nós temos a moedinha da alegria. Foi falado, foi dançado sobre o perdão. Precisamos ter esta moedinha do perdão. E tantas outras que Deus nos confia. E tantas outras que Deus nos dá. O grande problema, queridos e queridas, é que no decorrer das nossas vidas, no vai e vem da vida, muitas das vezes nós perdemos algo de muito precioso que nós não poderíamos ter perdido. E aí, só se para procurar algo que se dá valor. Tem até não sei se chega a ser um santo que fala, mas é que quando você perde alguma coisa tem que dar 3 pulinhos. Vocês já ouviram falar isso? São Longuinho, dá 3 pulinhos, né? Mas São Longuinho não vai resolver, não vai adiantar. Se realmente aquilo que a gente perder realmente para nós não tiver grande valia. O grande problema é que muitas das vezes nós não nos damos o trabalho de procurar aquilo que se perdeu. Talvez até por medo. Porque quando a gente procura alguma coisa perdida, a gente pode achar o que está perdido, o que a gente quer achar. E também a gente corre o risco de achar o que não se quer achar. Quando a gente pensa na vida, né, principalmente nós mulheres, tem alguns representantes da classe masculina, mas especialmente as mulheres que são donas de casa, que têm cuidado do seu lar, a responsabilidade que nós temos de manter tudo limpo, tudo arrumado. Vocês sabem bem o que é uma faxina? Sim ou não? Sim. A pastora disse que hoje estava dando uma faxina no quintal. Faxina dá trabalho. Faxina cansa. Tem hora que enjoa. Porque todo dia é o mesmo serviço. Você limpa hoje, mas amanhã está sujo de novo. E aí você limpa de novo. Ei, aprenda uma coisa. Pela palavra de Deus a gente entende isso. A gente precisa ser limpo, ser faxinado todos os dias. A palavra de Deus vai dizer que nós somos limpos pela palavra. Se hoje você entrou aqui limpo, você vai sair daqui mais limpo ainda. Porque o limpo não é aquele que menos se suja, mas o limpo é o que mais se limpa. Então é importante esta faxina. Muitas das vezes para a gente rever coisas perdidas, coisas esquecidas. Sabe? Aquela situação, às vezes, quando você perde alguma coisa dentro de casa e você realmente dá por perdido, e aí no dia da faxina você nem espera achar aquilo que se perdeu, mas no dia da faxina você revira, nossa, estava aqui todo o tempo e eu nem lembrava mais que eu tinha, porque tinha caído. Eu vou contar um fato aqui, que ela não saiba, que ela não me escute. Já que está filmando, não sei nem para onde vai essa filmagem, mas a minha mãe é uma benção. É uma benção. Mas ela tem uma mania. Ela tem uma mania de limpeza. E por onde ela passa, ela está conversando com você, mas a mãozinha dela está assim. E ela, né? Ela, tudo bem, querida? Ela estava falando, e assim, disfarçadamente, mas a gente já é dela. Teve uma vez, ela tinha uma moça, ela chamou uma pessoa para estar limpando a casa dela, e durante um tempo a pessoa limpando, ela estava em dúvida se estava limpando do jeito que tinha que limpar. Queridas, não façam isso, tá? Não façam, mas eu vou contar o que ela fez. Ela pegou uma bolinha de algodão. Ela fez uma bolinha.
Ela jogou aquela bolinha de algodão atrás do sofá e não falou para ninguém. A moça estava lá, limpou o primeiro dia e a bolinha está lá. Limpou o segundo dia, limpou o terceiro. Passados alguns dias, ela foi até a irmã e falou assim: olha, a pessoa, você limpou direitinho a sala? Está tudo limpo? Tá tudo limpinho, dona. A senhora arrastou os móveis, limpou tudinho, está tudo. Tá, aí ela foi lá. Não limpou não, filha. Essa bolinha eu botei aqui no início da semana, está no mesmo lugar. Você não arrastou os móveis. Né? Se a gente fizesse isso nas nossas vidas, essa preocupação de arrastar para procurar o que se perde ou o que se deixa. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui que essa mulher, ela se preocupou em procurar a dracma, a moeda, porque ela tinha muito valor para ela. O grande problema é que muitas das vezes nós nos conformamos em ficar com os adornos incompletos. Você tinha, não tem mais. E aí toca a vida como se não fosse fazer falta, mas um dia vai fazer. Nós somos aliançados com Deus. E Ele coloca a nosso dispor bênçãos, benefícios. Entre eles a paz, o perdão, a alegria, o amor. O grande problema é que muitas das vezes nós perdemos. E levamos a nossa vida com coisas perdidas, com colares capengos, faltando. E Deus hoje está falando ao seu coração o que está perdido na sua vida. Às vezes a gente fala assim, hoje já foi falado aqui sobre cura. E Deus ministrou isso ao meu coração. Porque a palavra de Deus, quando a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é penetrante, ela é apta, né? Ela penetra a divisão da alma, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção dos nossos corações. E ela é como espada de dois gumes. Não pense você que ela corta só aí, não. Ela está cortando aqui também. Porque muitas das vezes a gente prega primeiro para nós mesmos. Coisas que a gente vai acostumando a não ter mais. Muitas das vezes por puro comodismo de dar a faxina para resgatarmos aquilo que se perdeu. É muito fácil disfarçar uma alegria quando na verdade o coração está triste. E aonde está a moeda da alegria? É muito fácil falar que está tudo bem. Eu estou bem, eu estou feliz. Até porque, infelizmente, nas nossas igrejas é muito cobrado isso. Você tem que vir para a igreja e está tudo sempre bem. A gente tem que estar sempre sorrindo. Até porque os primeiros a apontarem os dedos, a condenarem, são os próprios crentes. Quando a gente lembra daquela passagem bíblica que Jesus foi curar aquele cego, a Bíblia fala que os discípulos, veja bem, não foram os estranhos. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, mas quem pecou? Ele ou os pais dele? Veja bem, quem pergunta? Os próprios discípulos. Até porque a gente se vê na obrigação de nunca estar doente, de nunca estar triste, de nunca estar abatido por medo. Porque muitas das vezes as pessoas chegam, ela está em pecado, por isso que ela precisa. Ei, o que Jesus está querendo falar para mim e para você, que Ele nos conhece. A Bíblia fala: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. O fato é, muitas das vezes
que ainda temos. Talvez por vergonha de falarmos que perdemos. Talvez por vergonha de falar, ora por mim, porque eu estou abatida. Mas eu tenho a obrigação de mostrar que eu estou sempre bem. Me ajuda em oração, porque eu estou triste. Admitir que eu perdi a moedinha da alegria. E a Bíblia fala que esta mulher, ela começa a procurar. E tem um detalhe lindo na palavra de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu quero ler com você. A Bíblia fala: qual mulher que tendo 10 dracmas perdeu uma, não acende a candeia? Sabe o que é acender a candeia? É não confiar somente no que você pode fazer. Não é confiar somente nos seus olhos, no que os seus olhos naturais podem achar. Poucas são as mulheres, né? Vou reformular isso. A maioria das mulheres, quero pensar assim, sabem achar qualquer coisa dentro da sua casa no escuro. Você já teve essa experiência de faltar luz na tua casa, mas você sabe exatamente onde está as coisas, mesmo sem luz? Mas muitas das vezes nós não conseguimos. E se você for confiar somente na sua visão, você pode tropeçar numa besteira e cair. A Bíblia fala que ela acende a candeia. O acender a candeia é buscar ajuda em Deus. É abrir a palavra de Deus. É buscar auxílio no Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes, confiando na nossa própria visão, a gente pode não encontrar. Mas quando você acende, a coisa fica clara, fica fácil para procurar. Nessa noite, o que o Espírito Santo está ministrando no meu coração é que candeias precisam ser acesas nesta noite para que moedas sejam resgatadas. Muitas das vezes a gente precisa deixar o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho de que eu não preciso de ninguém, de nada, e reconhecer que eu sou pobre, carente, necessitado da misericórdia de Deus. Acender a candeia para que eu consiga achar. E quando a gente acende a candeia, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver, muitas das vezes, o lixo que nós temos acumulado. Noite de cura é noite de limpeza. Aleluia. Tem muita coisa que ocupa lugar que não é para estar ocupando lugar. Quando você acende a luz, você vê como tem sujeira. E não vem com essa de querer botar para debaixo do tapete, não. Porque faxina que é faxina, até tapete tem que sair. Como tem coisa escondida. E o problema, o grande problema é que muitas das vezes nós nos acostumamos com aquelas sujeiras, que são sentimentos. Porque a gente perde a alegria, vem lugar à mágoa. Para que o novo entre, o velho tem que sair, sim ou não? Amém. Para que o limpo entre, o sujo tem que sair, sim ou não? Sim. E aí a gente começa a achar quanta falta de perdão, quanta amargura. Ai, eu estou escaldada, já fizeram tanto comigo que eu não acredito mais em ninguém. E a gente ainda costuma falar, faz comigo, mas faz bem feito, que só vai fazer uma vez. E aí fica remoendo. Está guardado.
aí e corta aqui. Né? Lixo. E sabe que tem lixo de estimação? Já viu isso? Eu já vi bicho de estimação. Mas tem lixo de estimação? Tem coisa que a gente não quer que ninguém mexa. Até porque dá trabalho mexer. Já ouviu aquele jargão? Não mexe com o que está quieto. Porque para eu liberar perdão, eu vou ter que mexer em algumas coisas que eu não quero. Mas o Senhor, Ele faz questão de que você aponte o lugar. Quando Lázaro estava morto, quando Jesus chega na aldeia e encontra com Marta e Maria, o que ele pergunta? Onde o puseram? E aí falam para Jesus, Senhor, ele está sepultado, mas já está cheirando mal. Jesus não quer saber se está cheirando bem ou mal. Ele quer saber onde está. Ele quer te levar exatamente lá, para que você ache que precisa ser achado. E para que você, de uma vez por todas, jogue fora o que precisa ser jogado. Mas tem pessoas que guardam. É de estimação, não mexe. Lembra daquela música do Regis Danese que fala assim, ó? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas... Epa, mexe não. Pensando bem, Senhor, é melhor que tu entres e fiques só na sala. Né? A gente tem o hábito, Senhor, tu és bem-vindo. Entra, toma o teu lugar. Fique à vontade entre nós, Espírito Santo. Mas quando ele começa a mexer, sabe como, assim, eu acho que não acontece só na minha casa. Eu quero acreditar que acontece na casa de todo mundo. Sabe aqueles dias que a tua casa não está 100% arrumada? Sabe, aqueles dias? Eu, na minha casa, eu tenho o hábito de falar assim, até que meu filho que não me deixa mentir. Eu falo assim, a sala é o cartão de visita da casa. A sala e o banheiro. Por quê? Né? Me pergunte, por quê, pastora? Vou falar o porquê que é o cartão de visita. Por quê? Na cozinha, se alguém a visita pedir água, ela não precisa ir até a cozinha. Você fica aqui que eu quero. Não é não? Se ela for muito indiscreta, ela vai querer que você mostre o quarto. Mas normalmente ela vai se contentar em ficar na sala. No banheiro pode acontecer que uma necessidade não precisa usar o banheiro. Então o banheiro precisa estar limpo. Então são os dois lugares que a gente se preocupa. A sala, que é o cartão de visita. Olha que casa linda, não sabe de nada. O quarto está uma benção. Mas aqui, que casa linda, tudo cheirosinho, arrumado. Muitas das vezes a nossa casa. A pastora leu no início que a mulher, falando sobre a mulher sábia, que ela edifica. A primeira casa que eu preciso edificar é a minha. Mas aí eu vou por cômodos. Senhor, entra na minha vida financeira. Digamos que seja sábio. Pode entrar. Mexe. Muda para cá. Muda para lá. Né? Entra, Senhor. Entra na minha saúde, Jesus. Vamos supor que é o banheiro. Pode mexer, mas acontece. Agora eu não libero perdão. Jesus não entra nesse quarto não. Está trancado. Pau que nasce torto, morre torto. Me conheceu assim, vou morrer assim. Não quero mudar. Não entra no quarto dos meus sentimentos, nem das minhas emoções, não. Aqui não, Senhor. A gente limita a liberdade do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra de Deus fala, não extingais o Espírito.
Porque às vezes ele está dentro de nós, mas ele não tem liberdade. Porque a gente não quer se dar o trabalho de procurar o que se perdeu. Porque quando a gente procura o que se perdeu, a gente vai achar coisas que a gente não queria achar. Tem medo, gente tem medo de vassoura. E tem medo de vassoura, continua com lixo. Deixa a vassoura de fogo passar aí, ó. Deixa varrer. Deixa varrer. Deixa varrer. Sentimentos presos. Aquela frustração. Aquela mágoa. Aquela tristeza. E aí a gente não sabe por que fica angustiado. Ela falou sobre falta de perdão. E a falta de perdão traz muitas doenças, sim. Essas doenças psicossomáticas. Gastrite, enxaqueca, mancha roxa no corpo, queda de cabelo, tudo isso e bem mais. Herpes. Tantas outras coisas, sabe por quê? Porque quando você está angustiado, a sua imunidade baixa. E tantas outras coisas acontecem, porque você, às vezes a pessoa começa assim, uma dorzinha no estômago, começa com uma simples dor, eu estou tão nervosa que tudo que eu como dói. E desenvolve problemas biológicos sim, mas com causas emocionais. Começa a não dormir direito, não dorme. Um dia, passa um dia arrastado, aí a outra noite não dorme, aí passa o dia arrastado, aí você acha que vai parar como? Doente. Quantos aqui nesta noite estão dispostos a acender a candeia e a procurar o que perdeu? Quando Deus nos fala o nosso coração sobre acender a lâmpada, é contar com essa ajuda que está ao nosso dispor, a ajuda do Espírito Santo, para tirar as coisas do lugar. Porque quando a gente tira, como eu falei, dá trabalho. O grande problema é que a gente às vezes se acomoda, se acostuma daquele jeito. Sabe? Eu já estou tão acostumada, nem ligo mais, pastora. Liga sim. Liga sim. Você não quer admitir. Tanto faz como tanto fez, não. Você queria, mas se acostumou. Está lá. Perdeu o que era de precioso e se misturou com lixo. Deu lugar a lixo. E quanto desses lixos, se a gente for relacionar esses lixos dentro de casa, é dentro dos relacionamentos, é dentro da igreja, é dentro dos casamentos. Sabe, porque você se decepciona com a irmã, você acha que todo mundo, você tira todo mundo por um só. É igual aquela história, normalmente quem foi traumatizado no casamento fala que homem nenhum presta. Foi tudo no mesmo saco. Não é não? Desculpa os irmãos que estão aqui, mas as mulheres costumam falar isso. E o pior é que às vezes levam isso para as filhas, que levam isso para as filhas, e porque não deu certo com a minha avó, não vai dar certo comigo, não vai dar certo. E vai ter a vida fora, carregando uma cangalha, carregando uma saca pesada de sujeira, de mágoa, de rancor, de ressentimentos, de tristezas, de frustrações.
Por isso que a palavra de Deus vai falar: se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Deus quer fazer esta faxina. Não foi porque deu errado daquela vez que vai dar errado agora. Não foi porque com ela não deu certo que não vai dar certo com você. O lixo precisa sair para a moeda aparecer. Precisa sair para a moeda aparecer. Não se acostume com esse sentimento de rancor. Tem pessoas extremamente amargas. Minha mãe tinha uma vizinha, você dava bom dia para ela, só se for para você. Era assim. Bom dia, só se for para você. Aí o carteiro ia lá, teve uma vez que o carteiro, ao invés de botar a carta do 101 no 101, botou no 201. Nossa, parecia que era o filho. É um burro, é um imbecil, sabe? Só jorrava amargura. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. O ferido fere. Às vezes você não entende. Por que você não consegue? Quando você vê, já foi. Eu vou te contar o que está acontecendo. Você precisa de cura. Quantos creem que Deus está aqui nesta noite para curar? Ele quer curar. Ele quer nos curar. Ele quer arrancar aquilo que ninguém vê, mas Ele vê. Aquilo que ninguém sabe, mas Ele sabe. Tem hora que a gente cansa de estar disfarçando, né? Cansa. E às vezes, nós mulheres, a gente está com uma pintura. Né? Passa um batom mais forte, põe uma sombra. Vai ter um brinco mais comprido para chamar mais atenção. Do brinco e não dos nossos olhos. Quando não, a gente mete um óculos escuro. Quanto maior, melhor. Para disfarçar. Você pode até disfarçar do homem. Mas de Deus, não tem como. Esse lixo, muitas das vezes, quando a gente vê dentro da nossa casa, o mundo, infelizmente, tem invadido as nossas casas. Se a gente não tiver a graça, a autoridade do Espírito, a sabedoria de Deus, principalmente para quem tem filho, o mundo entra. E não entra com misericórdia, não entra para destruir. Através da internet, através dos vícios, sentimentos de rebeldias, filho contra pai, filhos contra mãe, o lixo. Quantas das vezes na nossa vida a gente perde a moeda da santidade? A moeda do temor a Deus. Esquecemos que Deus sabe de tudo e que Deus vê tudo. Cadê a moedinha do temor? Eu não faço não é porque a pastora está olhando, não é porque o pastor está vendo. Eu não faço porque eu temo a Deus.
Se eu temo a Deus, eu não estou preocupado não é com o outro, eu me preocupo com Deus. A moedinha da santidade. A moedinha da obediência, da dependência, da humildade, da oração. Sabe, irmãos, esse último carnaval, eu não sei quantos souberam, eu não vou dar o nome da cantora, tampouco o nome da escola de samba para não dar ibope. Não vou falar só o caso. Uma determinada cantora perguntou, ficou consultando durante um mês a sua entidade se ela poderia ou não poderia desfilar na escola de samba. Quantos souberam disso? Mateus. Consultou. Até que a entidade respondeu que ela poderia sim. E sabe o que acontece? Quando o crente diz que vai orar, buscar a direção de Deus, tem irmãos que falam assim, tudo você ora, tudo você tem que consultar o teu Deus, do diabo ninguém fala. A moedinha da oração, a moedinha da submissão à vontade de Deus. A palavra de Deus vai falar que Moisés vira para Deus e fala, Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa ir. Não me deixa ir, Senhor. Se a tua presença não for comigo, não me deixa fazer. Consultando a Deus. Mas às vezes a gente perde a moedinha da oração e da submissão. Aí sabe o que acontece? A gente faz pelas nossas próprias vontades, do nosso jeito. Por isso que eu falei logo no início, obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente partindo por sacrifício pela desobediência. Não orou, não buscou, não consultou antes a voz de Deus. Vasculhe lá na tua casa, onde você perdeu a moeda da oração. Há quanto tempo você não pede mais a Deus? Você não consulta mais ao Senhor? Acenda nessa noite a candeia. Recupere as coisas de valor. Recupere as coisas de valor. O prazer em servir a Deus. Salmo 100 vai dizer, servir ao Senhor com alegria. Cadê aquela alegria que você tinha em fazer para o Senhor? Aquela alegria que você tinha em vir para a casa do Senhor. Tem pessoas que vêm arrastados. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou, né? Já não fui de manhã, tem que ir à noite. Não tem que não, irmã. Se for para ser assim, nem vem. Me perdoa o que eu estou falando, mas é. Porque você não engana Deus. Já perdeu aquele prazer há muito tempo. Tem que ser com alegria. Tem que ser de coração. Sabe o que acontece? O lixo do comodismo cobriu a moeda da alegria. O lixo da crítica cobriu a moeda da comunhão. Aquela irmã é muito metida. Aquela ali, não. Só critica, só vê coisa ruim. Tem espelho em casa, não? Só sabe olhar o defeito do outro? O lixo cobriu. Cadê o amor? Cadê o amor? O amor ao próximo. É só água amarga. É o lixo. E aí a palavra de Deus, qual a mulher que perdendo não acende a candeia e não procura? Dá a entender que existem pessoas que não procuram. Porque não dá valor mesmo. Às vezes dá mais valor às coisas do mundo do que às bênçãos de Deus.
canção que fala assim, ó. Quem já pisou, santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Você sabe viver sem a presença de Deus? Você consegue? Viver um dia sem sentir a paz. Viver um dia sem sentir essa alegria. Viver um dia sem sentir esse amor. Porque tem gente que consegue. Tem gente que consegue. E leva a vida. É levado. Perdeu a moeda da verdade. Vive uma vida de mentira. Já ouviram aquela expressão que diz assim, ó. Fulano mente que nem sente. Já está tão entranhado que não sente. Mentindo descaradamente. Mas não sente mais. Viciou na mentira. Já tornou um vício de estimação. A Bíblia fala, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Perdeu essa moeda. Eu queria, nessa noite, antes de passar com a palavra, orar com vocês. Amém. Há muitas pessoas aqui que perderam. Que estão vivendo hoje um disfarce. Talvez com medo de serem julgadas. Mas você, irmã, mas eu sou gente como qualquer outra. Você não é super-homem. Nem Mulher Maravilha. Você é de carne e osso. Por isso Deus deixa um lugar para você correr quando a coisa aperta. O salmista vai falar assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu tenho para onde correr. Eu tenho onde buscar ajuda. Não perca essa oportunidade de levar uma vida onde o que é de valor foi perdido e deu lugar para sentimentos que muitas das vezes disfarçam o homem, mas para Deus. Eu gostaria, pastora, de vocês ficassem de pé. Eu queria chamar essa irmãzinha de preta ali, ó. Essa que olhou para trás. E